como eu disse, o Remus, ele fala muito palavrão e até palavrão pesado. Mas ele não fala na frente das meninas, como da Alice, da Lilian, da Molly, em alguns momentos, da Marlene, que a Molly andava com os maiores, mas nunca foi citado isso, porque a Molly, para eles, é uma pessoa com a crença deles, mas não tão popular como os maiotos. Ele não falava perto da Marlene, da Docas, da Pandora e nem da Mary. Ele não falava perto da Mary. Das meninas, o Remus ocultava o seu verdadeiro palavreado. Mas quando era com os maiotos, pode saber que descia a escala de palavrão. E só não foi colocado porque é considerado da Disney e considerado para o público teen e infantil. Sendo que hoje em dia não tem nem como esconder que o pessoal fala mesmo. E a autora tentou esconder essa parte, mas não deu certo na época que não tinha polêmica nas costas dela. Agora vamos pro quarto membro. Um membro com piadas duvidosas e questionamentos duvidosos. Piadas, procedências duvidosas, Peter Pettigrew, o Pettigrew. Um maroto duvidoso, Peter, o Peter. Jordana, por que você fala isso? Não sou eu não, mas o Rangus também, quando ele passava e chegava perto dos marotos, acendia um certo alerta na cabeça dele. Gente, nem o Rangus, ele confiava no Peter. Quem dirá os leitores? Porque o Peter, ele chegou muito bonzinho assim no começo. Uma pessoa que estava sofrendo o bullying. Mas quando o Peter estava com os marotos, a personalidade dele se revelava aos poucos, só que ocultada, digamos assim. Mas Jordana, que história é essa de ocultada? O que está acontecendo? Então, o Peter sempre fazia piadas ou faz piadas duvidosas sobre um colocamento de uma piada dele que ninguém percebeu, que hoje em dia é muito relevante para a história. Ele falou a seguinte frase: se um de vocês tivesse escolha de morar, vocês morariam em um lugar afastado dos outros ou perto dos seus melhores amigos? Ainda mais sabendo o que seu melhor amigo fez com você. Piadas, procedências duvidosas, Peter Pettigrew, o Pettigrew. Um maroto duvidoso, Peter, o Peter. Jordana, por que você fala isso? Não sou eu não, mas o Rangus também, quando ele passava e chegava perto dos marotos, acendia um certo alerta na cabeça dele. Gente, nem o Rangus, ele confiava no Peter. Quem dirá os leitores? Porque o Peter, ele chegou muito bonzinho assim no começo. Uma pessoa que estava sofrendo o bullying. Mas quando o Peter estava com os marotos, a personalidade dele se revelava
aos poucos, só que ocultada, digamos assim. Mas Jordana, que história é essa de ocultada? O que está acontecendo? Então, o Peter sempre fazia piadas ou faz piadas duvidosas sobre um colocamento de uma piada dele que ninguém percebeu, que hoje em dia é muito relevante para a história. Ele falou a seguinte frase: se um de vocês tivesse escolha de morar, vocês morariam em um lugar afastado dos outros ou perto dos seus melhores amigos? Ainda mais sabendo o que seu melhor amigo fez com você. Estava falando do Maelton mais duvidoso. Eu achava que era só mais um aluno, coitadinho, que não reagia ao bullying, que mais pra frente eu achei que a história dele ia ser ampliada e ia melhorar a história dele, que ele é um rapaz empoderado que ajuda as pessoas que sofrem bullying e que poderia também agregar vários arcos interessantes na história do personagem do Peter. Mas a gente não prestou atenção na seguinte frase: se vocês preferem morar perto dos seus amigos ou do lado dos seus amigos, que é perto, ou vocês preferem morar distante, caso se eles descobrissem algo que você fez. E eles falou assim: Peter, que você tá falando? É lógico que eu quero morar perto dos meus amigos, porque eles vão ser o futuro padrinho do meu filho, vão ser o padrinho do meu casamento, vai ser o padrinho se eu decidir adotar um filho e não decidir casar na minha vida pessoal. E a gente não atentou a essa frase, nem os Maeltos atentou. E ele falou: se descobrissem algo. E quando eu parei para analisar a história dos Maeltos, tirei um tempo. Parei para analisar, fiquei gripada, mas eu parei para analisar, para trazer esse conteúdo para vocês. O que me deixou surpresa foi como eu não prestei atenção nessa frase. E uma das jogadas que o Angus fez com Peter, uma das jogadas manipuladas assim pro Peter morder a isca, sabe? Tipo, eu parei para analisar também o contexto do rap, sem ser reticano, porque alguns reticanos me irritam quando envolve os chips do Offstar, de Geglus. Mas eu não tô nem aí questão se vocês chipam ou não. Só que me irrita o arco da história. Como eu falei, e eu sempre falo, que me irrita a escrita reticano sem ser histórias em casais também. E o Angus estava conversando com os amigos dele. Aí quando o Peter se aproxima, a Pandora também nota a reação do Regulus. E ela pergunta: Angus, o que aconteceu? Você conversou algo importante do nada. Quando o Peter chegou, você meio que parou de falar. Você meio que ficou em alerta. E eu não parei para analisar antes
Pandora percebe que toda vez que o Peter Protagonista está em algum lugar, quando as pessoas estão conversando uma conversa específica ou interessante, ou quando o Rangus está conversando com a pessoa e o Peter aparece, o Rangus ele fica em sinal de alerta. Eu nunca parei para analisar isso, porque o Rangus ele é considerado o figurante da história dos Maiotos, como eu disse para vocês no vídeo postado aqui do anteriormente. Ai, Jordana, você tá exagerando. Gente, se for para ler Maiotos, não leem retcanos. Leem sem ser retcanos, que vocês vão descobrir muitas coisas que vão chocar a cabecinha de vocês. Vou ver a chavinha da cabeça de vocês e vai descobrir muita coisa ainda. Que tem muito. Tipo, eu gosto dos Maiotos sem ser retcano, por quê? Porque explica a verdade, como é a verdadeira personalidade deles e como que eles agem em certos momentos da história sem enfeitar nada. Eu acho que o retcano, sem ser também para casais, ele enfeita muito. Ele enfeita muito a história, fica parecendo história de parte de fantasia, que um cenário de um personagem, ele tem que enfrentar uma batalha, aí aparece o vilão inusitado no meio da batalha. Eu acho, em particular, eu acho isso, que o retcano, ele bagunça muito a cabecinha de vocês e bagunça a mente das pessoas, e até eu fico confusa lendo o retcano sem ser de casais. Mas sem ser no retcano, o Rangus, para penalizar, ele muda de assunto porque o Rangus, o próprio, sente que o Peter leva certos assuntos para a roda dos Maiotos e distorce completamente o que o assunto dito para os Stars, para os amigos do Rangus. Por quê? Por que vocês acham que o Peter, ele tem informações e leva para a roda dos Maiotos, só que nunca as informações corretas? E por que vocês acham que o Sirius, apesar dos anos, ele odeia o fato do Regulus andar com os amigos dele, e também, a partir dos anos, os Sirius pegam uma raiva mortal do irmão, sendo que o Regulus nunca falou tal coisa dos Sirius, e o Regulus não pode gostar dos Maiotos, ok, isso é de direito dele, mas ele nunca falou certo assunto distorcido. Isso não é algo que o Regulus faria. E o Regulus pergunta: Sirius, como você chega a essa conclusão, seu cachorro? Porque o apelido do Sirius é cachorro, em inglês puddle, e o do